Vamos lá, boa noite pessoal, mais uma live, hoje uma live diferente, uma live na prática, feita aqui em casa, na minha Guard Box, espaço que a gente usa para treinar. Sou Antônio Krieger, especialista em cirurgia da coluna, estou hoje aqui com o Rafael Ramos, que é meu amigo e além de amigo é meu treinador, já há uns 5 anos aí, professor de educação física, foi campeão brasileiro de powerlifting esse final de semana. Eu acho que ninguém melhor para estar junto conversando hoje sobre exercícios físicos e proteção da nossa coluna. Quer se apresentar um pouco, Rafa? Seria um prazer. Bom, como o Antônio já falou, né, só complementando, Rafael Ramos, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, atleta de powerlifting, personal trainer e treinador, head coach da CrossFit Vidia, centro de treinamento que a gente está aí há 6 anos ajudando muitas pessoas a alcançarem saúde, não só da coluna, mas do corpo como um todo, né? Exatamente a ideia dessa live hoje é falar de um dos temas que são mais recorrentes nas minhas redes sociais, que mais atraem a curiosidade e dúvida das pessoas, que mais tem perguntas, que é sobre exercício físico para a nossa saúde. Primeiro, quando a gente fala em saúde, como o Rafa acabou de dizer, a gente vai muito além só de coluna. Eu insisto muito nas diretrizes da Sociedade Americana de Medicina Esportiva, que foi lançada um ano e pouco atrás uma revisão de exercícios físicos para a nossa saúde, e o lema deles é Move Anytime, Anywhere, ou seja, movimente-se a qualquer hora, em qualquer lugar. E os exercícios físicos trazem benefícios para a nossa saúde em praticamente todos os aspectos. Questões metabólicas, como diminuição de risco de diabetes, de hipertensão, diminuição de risco de doença cardíaca, diminuição de risco de AVC, diminuição ou ajuda no controle da obesidade e no controle de glicemia, de insulina, diminui risco de fratura em idosos, diminui risco de queda em idosos, de osteoporose, diminui diretamente o exercício físico, está ligado à diminuição do risco de 8 tipos de câncer diferentes, diminui risco de Alzheimer, fora todos os outros benefícios de melhora do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças, melhora da cognição em qualquer idade, melhora da sensação de bem-estar, do sono. Ou seja, exercício físico é algo que deve fazer parte da nossa vida. Como educador físico, aí, qual a importância que você vê do exercício na mudança de vida, não só da saúde, mas na mudança de vida de pessoas que você vê, por exemplo, chegando na Vidia, chegando para treinar, às vezes uma pessoa mais velha que não faz exercício a tempo, alguém que está saindo de uma recuperação de uma doença ou de uma cirurgia. Qual é o impacto que você vê na prática disso? Na verdade, eu acho que é exatamente isso que você falou. O movimento gera um novo estilo de vida, né? E todas as pessoas precisam se mover. Hoje, cada vez mais, com a ajuda da tecnologia, a gente foi deixando o movimento de lado, né? Tendo a vida cada vez mais prática, mais acessível, mas deixando de lado essa questão do movimento. E aí a gente vai perdendo capacidade, vai perdendo inclusive qualidade de vida. Então, para mim, ao meu ver, a atividade física garante um estilo de vida saudável. Garante até a longevidade das pessoas, e principalmente das pessoas que não se imaginavam praticando atividade física, que é o caso de médicos, advogados, donas de casa, pessoas mais velhas, que culturalmente não tinham o estímulo ou incentivo à prática esportiva. E aí a gente vê, através da atividade física, independente de qual seja, a pessoa precisa se mover. A gente vê uma mudança radical de bem-estar, uma série de estimulação hormonal que a pessoa vai ter, consequentemente vários benefícios, e a garantia da saúde. Que nem você falou, eu vejo a atividade física como o melhor remédio para garantir a saúde. Com certeza ele vai trazer mais benefícios do que qualquer medicamento. Tá funcionando o Instagram agora, gente? Tem um monte de gente que avisou aí, vê se agora o áudio voltou a funcionar. Tá okay. Funcionando? Tá funcionando? Boa, parece bom. Então assim, gente, hoje a gente tem essa medicina muito farmacológica, muito direcionada a tratamento, a medicação. Cada vez mais a gente tem voltado a resgatar a medicina preventiva, que é exatamente trabalhar prevenindo o problema e não só combatendo quando o problema já está instalado. Não existe
ex-hipertenso, ex-diabético. Existe diabético controlado, hipertenso controlado, mas depois que você tem um diagnóstico, que a doença foi instalada, é controle e reparo de dano a vida toda. Então a gente não pode deixar chegar nesse estágio, né? E uma coisa que a gente sempre conversa bastante, que eu gosto de ressaltar, é a importância da multidisciplinaridade, ou seja, da equipe multiprofissional no tratamento das pessoas, dos pacientes. Médico, profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. A gente tem uma gama de profissionais da área da saúde que podem ajudar a integrar e trabalhar de maneira mais completa todos esses aspectos. Como o Rafa falou, isso é muito realidade para mim. Épocas em que eu estou mais fisicamente ativo, que eu estou com a minha rotina bem adequada, a minha alimentação naturalmente está mais adequada. Perfeito. Eu me cuido melhor da alimentação, eu não quero comer às vezes uma porcaria, uma coisa pesada, porque eu sei que daqui a pouco eu vou treinar e isso vai me incomodar no treino. Isso. E aí tudo entra num eixo. Na hora que eu saio de férias, paro de treinar, a alimentação avacalha junto, o sono já começa a ficar menos reparador, eu já acordo de manhã com a mesma quantidade de sono e eu não estou tão descansado, eu noto várias outras... E eu acho que cada especialista pode contribuir, né, com uma parte importante para que essa pessoa alcance saúde. Né? Não é só a mente, não é só o corpo, não é só a alimentação, é tudo junto. Para você obter resultado, seja saúde, seja performance, você precisa estar com todos esses itens alinhados. Por isso é tão importante esse trabalho multidisciplinar. E Perfeito. Mais legal ainda é ter os médicos aliados aos educadores físicos e aos fisioterapeutas e nutricionistas. Porque os três geralmente estão mais próximos, né? O fisioterapeuta, o treinador, o educador físico e o nutricionista. E o médico às vezes distante, porque culturalmente tem essa coisa de que... O médico trata a doença. Exato. E não saúde. E não promove saúde. E a gente tem que resgatar isso. Nós somos promotores de saúde e não tratadores de doença, né? É isso aí. E existe uma área específica de cada especialidade que a gente tem que respeitar, mas existe uma interseção entre todas as áreas que os dois lados precisam estudar, se interessar em estudar e entender. Perfeito. Né? Por exemplo, eu como médico, eu tenho o dever de indicar exercício físico para os meus pacientes. Eu preciso entender dos exercícios e preciso saber os benefícios que eles trazem e de acordo com cada paciente, um paciente que quer melhorar a postura, um paciente que tem uma hérnia de disco, um paciente que tem um histórico já de ter sido operado, eu preciso entender qual que é o papel do exercício físico na reabilitação e na manutenção da saúde dele. Não adianta eu mandar para um fisioterapeuta paciente com doença de Forestier, ponto. Faça exercício. O fisioterapeuta não tem obrigação de saber o que é uma doença de Forestier. Né? Ou mesmo o professor de educação física não precisa. Se a dissectomia com acesso de Wiltse, reabilitar. É um linguajar muito específico que o colega não tem nenhuma obrigação de saber. E não é meu papel, por outro lado, eu indicar, tem que fazer 3 séries de 8 de supino com 70% da sua repetição máxima. Sim. Não é meu papel prescrever o exercício. Perfeito. E sim indicar. Precisa fortalecer musculatura abdominal, foco em fortalecimento de core, de musculatura abdominal profunda e fortalecimento de lombar. Necessita de reequilíbrio muscular, alongamento de posterior de coxa, fortalecimento de quadríceps. Até evite tais situações. Ou evitar uma carga axial ou um impacto, porque eu sei que neste momento da recuperação dele ele tem que evitar isso. Então a gente precisa ter essa comunicação e a partir daí o educador físico então vai atuar, né? E vai conseguir promover o melhor treinamento para aquela causa ou para aquela situação específica. Mas é isso que a gente fala, Antônio, o quanto é polêmico esse assunto, né? Porque poucos médicos têm o conhecimento sobre atividade física ou se interessam em realmente entender. Um grande exemplo aí é o CrossFit, que é o vilão, o vilão de muitos médicos, infelizmente. Porque se esses médicos conhecessem melhor o CrossFit ou conhecessem determinados boxes que têm profissionalismo, que têm o cuidado com os seus clientes, os dois poderiam trabalhar juntos para salvar vidas, né? E realmente ser um bote salva-vidas, que é o slogan do CrossFit. Né? Porque vai ter bons profissionais e maus profissionais em qualquer área, mas se os dois trabalharem com profissionalismo juntos e um entendendo e compartilhando das suas áreas, com certeza o resultado vai ser melhor para esses pacientes e clientes. Eu já ouvi de colega médico
Poxa, Antônio, eu acho curioso que logo você que é ortopedista pratica CrossFit. Eu faço há 6 anos eu pratico CrossFit e acho que isso é uma ferramenta de promoção de saúde para mim fantástica. Eu não advogo que todo mundo tem que treinar CrossFit, eu acho que todo mundo tem que se mexer. Se é natação, se é dança, se é corrida, o importante é que a gente movimente o corpo e encontre exatamente um esporte que nos dê prazer de fazer. Perfeito. Porque aí a gente consegue associar ele, agregar ele na nossa rotina com muito mais facilidade do que fazer porque o médico mandou fazer natação, mas eu acho ruim o cloro, não gosto de ficar de sunga. Aí a gente acaba arranjando desculpa e se boicotando, né? Isso. Eu fiz o curso do chama Level 1, que é o curso de formação de treinadores do CrossFit, eu fiz anos atrás, exatamente porque eu estava praticando uma modalidade que na época ainda era bastante nova, e eu queria saber se eu estava entrando em um modismo, e eu mesmo estava indo contra o que eu tanto prego e defendo de exercícios que tenham uma lógica biomecânica, que tenham um objetivo de proteção e fortalecimento da musculatura da lombar. E eu encontrei realmente uma atividade fantástica e indico para muitos pacientes, e tenho até idosos que eu já indiquei lá na Vidia para treinar. E aí vem um outro ponto, Rafa, que é a questão de buscar o profissional certo, no caso um profissional da educação física, para fazer seu treinamento, seu acompanhamento. A corrida de rua é um exemplo típico de um esporte que as pessoas não procuram muitas vezes. Eu diria que 90% das pessoas que a gente vê correndo no parque não tem nenhum tipo de assessoria, nenhum tipo de supervisão. Fazem por conta. Porque é acessível. Faz lesão. Exato. Aí faz lesão. Aí uma coisa que é tão legal, que é correr, que faz bem para o coração, faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo. Daqui a pouco a pessoa tem até um coração que aguenta a pessoa correr. A pessoa aguenta correr bastante, porque tem uma máquina, um motor bom, mas a carcaça não é boa. A estrutura o chassi é ruim. E aí a pessoa consegue correr 10 km, ela tem gás para correr 10 km, mas ela não tem joelho para correr 10 km, porque não tem fortalecimento muscular para absorver esse impacto constante ao longo do tempo. E às vezes tem até uma mecânica ruim de corrida, uma marcha que não é adaptada, não foi correr não é andar rápido. Exato, tem toda uma técnica para que você consiga correr. A gente nasce com a técnica correta, né, instintivamente, e ao longo dos anos, com estilo de vida sedentário, com hábitos ruins, a gente perde essa mecânica ideal para a corrida e para vários outros movimentos, como por exemplo agachar. Perfeito. Falando de agachar, eu fiz um vídeo que teve bastante comentário, muita curtida e muita dúvida também, principalmente sobre um exercício. O vídeo era 3 exercícios para blindar a sua lombar, e eu comentei então do exercício prancha, a gente depois vai mostrar ele na prática. Comentei do alongamento de musculatura posterior de coxa, que a gente também vai mostrar algumas estratégias de como trabalhar esse alongamento, o Rafa vai mostrar. E o terra. Eu tive assim, umas 20 pessoas diferentes que perguntaram como é o terra, como é o terra. Até achei que iam perguntar da prancha e tal, perguntaram do terra, ninguém perguntou da prancha. E existem 2 modalidades esportivas que trabalham com o levantamento de carga, de peso, que é o LPO, o levantamento de peso olímpico, e o powerlifting. Queria que o Rafa falasse um pouco, já que é um atleta de powerlifting, que é um professor de CrossFit que fala de LPO também, o que são um pouco desses esportes e quais são os movimentos que cada esporte trabalha? Na verdade, são 2 esportes, como o Antônio falou, com sobrecarga externa, né, de levantamento de peso. A gente tem o weightlifting, ou LPO, que é o levantamento de peso olímpico, o powerlifting, ou levantamento de peso básico. Os 2 esportes vão ter no LPO, que é o único esporte que está na Olimpíada, o arranco e o arremesso. Em inglês fica snatch, clean jerk, onde o objetivo do atleta é, com velocidade, trazer esse peso, essa carga para cima da cabeça. O snatch é um movimento só e o clean jerk você precisa passar pelo peito para depois jogar essa barra para cima da cabeça. Então esse é o esporte olímpico que a gente vê nas Olimpíadas, que a gente vê os atletas jogando peso para cima da cabeça. E o powerlifting, que é o meu esporte, é um esporte amador que ainda está buscando se tornar um esporte olímpico, né? Já está nas Paralimpíadas, onde tem o supino paralímpico, então a gente está caminhando para esse processo, né, acontecer. A gente tem 3 exercícios, o agachamento, o supino e o levantamento terra. Em inglês fica back squat, bench press e deadlift. Né? Então esses movimentos do powerlifting são mais simples do que os movimentos do weightlifting, do LPO. No entanto, para você ser um atleta ou até uma pessoa que pratica esses movimentos de forma segura, você precisa analisar diversos detalhes técnicos, né, para que você tenha
resultados em termos de benefícios, como saúde e até performance. Então, são 5 exercícios, 2 no weightlifting, 2 no powerlifting, 3 no powerlifting, né? E o nosso esporte é muito mais comum nas academias, porque todo mundo já ouviu falar supino, agachamento às vezes no Smith, levantamento de terra menos, muita gente conhece o stiff na academia convencional, né? Então, são exercícios que estão na musculação desde sempre, Sim. muito enraizados e muito presentes nos movimentos básicos do CrossFit e fundamental no powerlifting, que é o nosso esporte, só que pouco conhecido ainda no Brasil, né? Você vai hoje para os Estados Unidos, Canadá, Europa, muitos praticantes dessa modalidade você vai conseguir encontrar, diferente aqui do nosso país que ainda está crescendo. Até o CrossFit veio ajudando esses esportes, tanto o LPO quanto o levantamento de peso básico, né? Desmistificando esses movimentos e tornando mais acessível para as pessoas, para que mais pessoas pratiquem. E é curioso, Antônio, que a gente vê muito professor de academia que não conhece levantamento terra, né? Ou não sabe ensinar o levantamento terra da forma correta. Quanto vídeo a gente vê do personal trainer filmando o aluno fazendo errado e filmando e posta, publica, vê que tem até ingenuidade de nem perceber que está ensinando errado, né? E publicando, exato. Então, para você ver o tamanho do cuidado. Mas eu acho que isso é uma questão cultural e para você ter uma ideia, na graduação você não ouve falar desses esportes, muito pouco. Sim. Então é uma coisa que precisa evoluir. Você vai para os Estados Unidos, no high school a gente tem vários garotos na adolescência praticando esses esportes com altas cargas. Então você vê a questão cultural aí falando muito forte, né? E que a gente precisa desmistificar. Então foi muito interessante esse vídeo onde você fala que um dos melhores exercícios para você blindar sua coluna é o levantamento terra, que a gente consegue levantar cargas extremas. Mesmo o Antônio, que é médico, cirurgião de coluna, levanta quase 200 quilos. Né? Então você vê aí uma pessoa que treina para estar saudável, levantar 200 quilos, isso é saudável? No seu caso você teve uma progressão, você construiu força nesse movimento para chegar a levantar uma sobrecarga como essa. E aí vem o ponto, por que quando eu falo que o terra é um exercício bom para blindar a sua coluna, né? Por que o terra, o que ele tem, qual que é a função dele ou a relação dele com a coluna que traz benefício, ao contrário do que muita gente pensa que ele faz mal, né? Às vezes a pessoa tem um problema na coluna, né? É comum, o paciente vem no meu consultório ou até a gente conversa com o pessoal, um personal trainer, com um professor de educação física, o paciente chega dizendo assim, tem um problema na coluna, então não, a primeira coisa que corta então não pode agachar, não pode fazer terra. De repente eu estou dizendo o contrário. Esses exercícios são benéficos e não maléficos para a sua coluna. Tudo vai depender da carga adequada, do momento exato da e da técnica. Técnica impecável, que eu sempre uso esse termo, técnica impecável, e só vai progredir carga quando conseguir manter a técnica impecável. Perfeito, consistência. Quando a gente pensa então em proteção da coluna, a gente fala em estabilização da coluna, né? Falando principalmente da nossa coluna lombar. O que é estabilização? É eu ter um conjunto de músculos que mantenham as minhas vértebras, que estão todas soltas, elas são móveis, que eu mantenha elas estáveis, não rígidas. Eu quero ter movimento na minha coluna, mas que elas trabalhem todas ao mesmo tempo e com controle de movimento, ou seja, que eu não tenha escorregamento, que eu não tenha rigidez em um único nível e hipermobilidade em outro nível, tudo isso leva a sobrecarga. E para isso eu tenho alguns músculos que têm exatamente o papel de estabilizadores. Para um músculo ele ser considerado estabilizador, e aí se eu for destrinchar especificamente, ele tem que ser um músculo que, primeiro de tudo, ele atue ativamente e passivamente. Segundo lugar, que ele esteja diretamente ligado ao segmento que eu quero estabilizar. Então eu tenho alguns grupos mais superficiais de reto abdominal, de musculatura eretor-espinhal, que tem função de estabilizador indireto da coluna. Mas eu tenho dois músculos especificamente, que são estabilizadores direto da lombar. O multífidos, que é um músculo bem profundo da nossa coluna vertebral, eles são vários fiapinhos de músculo que saem de uma vértebra e se inserem na vértebra de baixo, criam um desenho quase de um pinheirinho, e esse músculo multífido está ligado diretamente à coluna e ajuda exatamente quando nós fazemos movimentos de inclinação, de rotação, de flexão, ele está o tempo todo garantindo que essa vértebra trabalhe de maneira correta. O outro músculo que é muito falado é o músculo transverso abdominal. Os oblíquos internos têm um papel também importante, mas a camada mais profunda da nossa abdômen tem 4 camadas de músculo. O mais profundo, que é o transverso, ele sai aqui da frente e faz uma cintura
um efeito de cinto, literalmente, e se insere lá atrás na nossa vértebra. Então, hoje o Pilates, a Yoga, o LPF, o levantamento de peso, o CrossFit, todos trabalham muito essa questão de fortalecimento de core. O core é esse centro do corpo. Então, eu, como ortopedista, quando eu quero que um paciente fortaleça core, que eu quero que ele estabilize a coluna, eu estou pensando exatamente em exercícios que vão ativar essa musculatura profunda. Perfeito. Aí entra o papel do profissional da educação física, que é exatamente o meu papel, não é dizer tem que fazer terra, ou tem que fazer tantas séries, mas sim eu preciso dizer para ele, eu preciso que fortaleça essa musculatura. E aí entram os exercícios, eu queria exatamente que o Rafa começasse falando do terra e do agachamento, quais são como que é o movimento, a gente vai demonstrar, e exatamente quais são os músculos, os grupos musculares que eles mais ativam, né? E é interessante que nesses dois exercícios que o Antônio citou, o agachamento livre e o levantamento terra, esses músculos específicos que ele citou, eles vão atuar de forma isométrica, não necessariamente de forma ativa, contraindo, relaxando. Mas essa força isométrica durante todo o movimento é que vai gerar força, é que vai fazer com que esse core esteja cada vez mais fortalecido. E você vê, né, não é necessariamente uma contração como a gente vê do bíceps, mas sim, estabilizando toda a estrutura com cargas progressivas, a gente vai conseguir esse resultado. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode praticar esses movimentos. O que é o ideal? A gente entender as limitações dessa pessoa, né? Eu tenho problema articular no joelho, eu tenho uma hérnia de coluna. Então a gente vai limitar, no seu caso, às vezes a amplitude, a técnica tem que estar impecável e a sobrecarga tem que ser adequada para essa situação do paciente. Né? Então, muitas vezes, o paciente ou o cliente vai conseguir fazer um agachamento com o próprio peso corporal. E isso já vai ser suficiente para que ele ative essa musculatura e tenha benefícios de ir, pouco a pouco, diminuindo a dor, ganhando cada vez mais capacidade. Algumas outras pessoas já vão conseguir começar com a sobrecarga, mas sempre de forma impecável, a questão técnica é muito importante. É o primordial. E até a gente poderia mostrar para eles, né, o que são esses movimentos. Vamos aproveitar, né, o Antônio vai ser aqui o meu mover. Eu vou fazer o movimento? Vamos. Primeiro, antes da gente fazer o levantamento terra, Antônio, vamos mostrar para eles o agachamento, só que sem peso. O agachamento livre. O agachamento livre, que a gente chama no CrossFit de Air Squat, mas que as pessoas podem praticar em qualquer lugar. Né? Então, o que eu queria só que as pessoas vissem? Primeiro, de frente para a câmera, Antônio, por favor. Uma boa posição para você fazer um agachamento é os pés levemente mais abertos do que a largura do seu quadril. A pontinha dos pés podem estar paralelas ou levemente voltada para fora, tá? Onde ficar mais confortável para cada pessoa. A primeira articulação que se move durante esse agachamento é o quadril. Muitas pessoas pensam que é o joelho, e aí que está o grande erro, sobrecarregando essa articulação. O Antônio vai fazer 2 movimentos de frente para vocês, e depois a gente vai mostrar de lado para mostrar todos os detalhes, tá? Então, de frente, Antônio, quero que você agache, pode parar embaixo um pouquinho, observem os joelhos dele, apontando para fora, pode subir. Mais uma vez, Antônio. Ele vai descer com amplitude que lhe permite, pode subir. Algumas pessoas às vezes vão descer metade disso, e aí eu digo para vocês, esse agachamento está presente na vida de todos vocês. Todo mundo vai no banheiro, todo mundo senta na cadeira, senta no sofá, então a gente pratica isso todos os dias, tá? Isso é uma coisa também que falam muito, mas agachamento machuca, faz mal, tem muita questão de quebra de paralela, isso até muito atleta, né? Sim. Precisa quebrar paralela faz mal. Mas se você senta num banco mais baixo, você quebra a paralela. Quando a gente vai na privada, geralmente a privada é mais baixa, o suficiente para a gente quebrar a paralela. Sim. Então são movimentos funcionais, ou seja, que estão presentes no nosso dia a dia. E se a gente ensina um adulto a agachar, quando ele se tornar idoso, ele não vai precisar de apoiador em cada parede do banheiro para ele poder se levantar. Ele continua funcional, né? E agora, observem de lado esses pontos de performance, que interessante. Deixa eu fazer assim, acho que vai ficar mais fácil de... Então, assim, eu quero que vocês observem a linha do tronco, a linha do quadril e o joelho. O Antônio vai começar o movimento e vai parar. Antônio, começou, parou. Primeira articulação que se moveu é o quadril. Aquela musculatura que o Antônio falou está estável, de forma isométrica. Desceu, Antônio, até onde você se sente confortável. E aí o joelho apontando para fora, coluna reta, peito alto, subiu. Sempre trabalhando com a amplitude que lhe permite. Se você tem alguma limitação, não precisa descer tudo. Desce até onde você se sente confortável. E isso pode ser pela metade. Desde que você mantenha o core estável, a coluna toda estabilizada e uma boa postura. Cabeça olhando para frente, Antônio desce mais uma vez, parou lá embaixo e subiu. Esse exercício, relaxa, Antônio, qualquer um pode praticar em qualquer lugar, no seu quarto e em qualquer situação.
A técnica vai ser muito semelhante com a sobrecarga, com a barra nas costas, com a barra na frente, com a barra em cima da cabeça. Isso vai ser escolhido pelo seu profissional de educação física que vai estar te orientando. Uma coisa muito importante... O joelho, né? É a questão do peso. O peso sempre tem que estar concentrado do meio do pé para trás, para que você possa iniciar com o quadril, o joelho apontando para fora, apontando para fora, e veja o joelho do Antônio em relação ao pé. Ele não avança muito. E se avançar minimamente, não é um problema, desde que essa pessoa tenha a articulação do joelho Cuidado para não começar aqui o agachamento, que é comum, eu via muito isso em academia, que é isso aqui, ó. Começar pelo joelho. Começar jogando o joelho para frente. Aí, olha o que acontece com o meu tornozelo, eu tenho que levantar o meu calcanhar para eu me estabilizar. E ainda assim não deu uma boa altura. Ainda assim não foi uma boa amplitude. Então, sempre começando com o quadril. Isso de forma geral, pessoal, é o agachamento que vocês devem praticar, seja num Smith, seja com a barra livre, seja sem peso. Tá? Tem vários detalhezinhos, até se o pessoal tiver mais dúvidas, a gente pode comentar mais. Tá? Mas esse é um dos exercícios que eu poderia indicar, por exemplo, para um senhor de 70 anos que quer praticar atividade física, limitando a amplitude conforme a necessidade, sem sobrecarga no início e pouco a pouco a gente ir progredindo. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do levantamento terra, o tão polêmico levantamento terra. Então a gente tem aqui uma barra, né, com 60 quilos, aonde o que a pessoa precisa quando vai praticar? Precisa estar com a canela o mais próximo possível dessa barra. Um espaço de 2 centímetros no máximo, ou às vezes até encostando. Tá? Isso é o ideal. Largura dos pés bem embaixo do seu quadril. Deixa eu jogar eu para frente, vai ser mais fácil. Então a largura dos pés bem embaixo do quadril, agora um pouquinho mais estreito do que a largura do agachamento, né, que a gente tinha antes. Posição das mãos, exatamente na linha dos ombros. Não precisa pegar muito aberto, não precisa pegar muito fechado, porque isso vai atrapalhar as pernas ou vai aumentar a amplitude do movimento. Então, Antônio, por favor, segura a barra lá embaixo. A pegada pode ser invertida, mas depois a gente fala sobre os detalhes. A coluna bem alinhada, olhando para frente, joelho para fora e pode subir. Até a extensão completa do quadril, ombro ligeiramente atrás da linha da barra. Para descer, primeira articulação que se move, quadril. Quadril desce, essa barra rente próximo da sua canela até chegar ao chão e sobe. Né? Se a gente pudesse virar de lado um pouquinho, tentar mostrar de lado esse movimento, veja qual fica o melhor lado para vocês. De repente a gente vira a barra assim, Antônio, ó. Isso aí, ó. Aí fica legal. Aí fica bacana. Isso, de lado o pessoal vai conseguir ver a postura do Antônio, ó. Deixa esse aqui. Isso aí. Então vamos lá, Antônio. Posição inicial, só segura a barra. Alinhamento da coluna do Antônio. O quadril um pouco mais alto do que a gente viu no agachamento, o joelho alinhado com o braço e as escápulas em cima da barra. O ombro ligeiramente à frente. Muitas pessoas tendem a descer demais, isso vai prejudicar o levantamento. Ou tendem a subir demais o quadril, que também pode prejudicar. Tá? Então com boa postura, subiu, Antônio. Isso até a extensão completa. O ombro na linha da barra para descer, quadril para trás, desce lentamente até essa barra chegar no chão. Tá? Então, para vocês verem que é um exercício teoricamente simples, mas a gente tem que cuidar de detalhes, como alinhamento da mão, alinhamento dos pés. Quem vai fazer força aqui? Quem é o motor primário desse exercício? É o glúteo, quadríceps, musculatura posterior. E a musculatura de multífidos e de transverso abdominal. Estabilizadores, para manter essa coluna protegida e, dessa forma, você garantir uma coluna cada vez mais saudável. Vamos falar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, funcionalidade do terra. De repente pensar, agachamento eu entendi. O agachamento, então, eu vou ao trono, sento no banquinho, mas o terra é um exercício absurdo. Não vou usar no meu dia a dia, né? Tem o exemplo da senhorinha com as 2 sacolas, chegou do mercado, na frente de casa, porta fechada, botou as sacolinhas no chão, abriu a porta, pegou as sacolas, levantou. Ela fez um terra. Você agachou para pegar um objeto, uma caixa que está no chão. Sempre a gente está buscando um movimento funcional. Pegou o sapato. Exato. É uma coisa que a gente orienta tanto para cuidar da coluna. Não fazer esse tipo de movimento aqui, pegar o sapato do chão. Quanta gente não conhece alguém que... fui pegar um sapato no chão, travou a coluna. Vai para o pronto-socorro porque fez um espasmo muscular. Exato. Aqui, faz o movimento correto. E sempre que você tem exercícios multiarticulares, o que é isso? Você está usando o corpo todo para se mover. Porque o levantamento terra, além desses músculos que a gente falou, vai trabalhar trapézio, antebraço para segurar a barra, panturrilha para estabilizar o movimento. Ou seja, ele é muito completo.
você está falando em funcionalidade, que provavelmente você vai usar no seu dia a dia. Né? E o levantamento terra especificamente, a gente sabe que tem benefícios até hormonais, estimulação hormonal, que vem através desse treinamento adequado. Tanto o agachamento quanto o terra tem um estímulo neuroendócrino, são os dois exercícios que mais têm estímulo neuroendócrino, ou seja, como eles fazem um recrutamento muscular massivo no corpo, é diferente de eu fazer uma rosca direta, eu trabalhar bíceps na academia, um movimento uniarticular, não funcional, porque eu não faço nada, eu não vou comer assim, né? Tipo, vou coçar minha orelha, tipo, não é uma coisa que a gente faz movimentos, vou comer, eu movimentei ombro, cotovelo, punho, né? São movimentos sempre multiarticulares, várias articulações, várias juntas são movimentadas, vou pentear o cabelo. Nada eu faço assim um único movimento robótico, né? E isso que a gente fala que é a diferença dos movimentos funcionais para esses não funcionais. E desses grandes grupos musculares que são ativados como terra, no agachamento, há um estímulo, uma liberação de várias enzimas, de neurotransmissores e de hormônio, inclusive, de aumento de testosterona endógena, ou seja, a nossa produção hormonal melhora, fica mais eficiente nos pacientes, nas pessoas, nos atletas que fazem esse tipo de atividade física. Deixa eu até contar uma história engraçada, que lá na VID a gente tem a turminha Master, que é da galera de 60 anos mais. Quando tem o levantamento terra, a gente já contou essa história para eles, a gente fala que é dia de estimular a testosterona. Você precisa ver como as velhinhas ficam animadas. E manda os maridos, hoje é dia de treinar pesado, rapaziada. Legal. Todo mundo treina bem. Excelente. E a gente tem lá senhores de 75 anos levantando mais de 100 quilos no levantamento terra. Pô. Ou seja, adquiriram força, estabilidade para mover cargas e estão cada vez mais saudáveis. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a ativação do core. Porque exatamente muita gente pode estar ainda pensando assim, mas o agachamento e o terra eu não vi mexer a lombar está travada. Isso. Como que fortalece a lombar se ele não está sendo movimentada a lombar? Não estou fazendo esse movimento que é o que muita gente pensa, tem que fortalecer a lombar, aí fica lá fazendo só extensão e abdominal, reto abdominal, né? Então, o que é essa ativação do core, dessa musculatura em isometria? O que a pessoa tem que pensar para fazer o movimento correto, para exatamente ela estar trabalhando essa musculatura de maneira indireta, mas que tem um efeito prático tão positivo na hora desse tipo de exercício. Então, Antônio, esse detalhe é importante, mas aí é fundamental que tenha orientação de um professor de educação física. Por quê? Algumas pessoas não vão ter a consciência corporal de estabilizar a coluna da forma correta. Você vai estar lá, a pessoa vai estar assim, e você vai falar, abre o peito. E aí ela vai fazer mais curvado ainda. Você vai falar, joga o bumbum para trás. A pessoa vai fazer isso. Ou seja, consciência corporal. Então você precisa do profissional orientando para que a pessoa chegue nessa postura adequada e pouco a pouco ela entenda como usar o abdômen, como estabilizar, projetar o quadril para trás para manter todo esse multífidos ativo. Então assim, a respiração, aonde que ela tem que travar essa respiração e tudo isso vai vir com a orientação do profissional de educação física. Né? Então são detalhes que a gente vai construindo pouco a pouco. Por isso o ideal começa com um PVC, com um caninho de PVC, progressivamente você vai achando essa consciência corporal para chegar nessa posição ideal. E a sobrecarga vem vindo junto para que essa musculatura fique cada vez mais forte. Então acho que o processo é esse, passo a passo, quilo a quilo, paciência e sempre a orientação de um bom profissional. Um detalhe sobre o terra, que às vezes a gente vê o pessoal de lado olhando para o espelho para achar essa postura. Aí rodou tronco já. Exato, perigoso, não é legal, galera. O espelho nessa hora atrapalha. Então o ideal é você estar concentrado para chegar nessa boa postura. E tem vários outros exercícios que podem ajudar a gente a construir essa postura. Né? Por exemplo, a prancha para que você aprenda a estabilizar o abdômen. Tem gente que não sabe contrair o abdômen. Você aperta, né? O que é contrair o abdômen? Isso. Então todos esses outros exercícios vão nos ajudar nesse exercício mais complexo. Vamos falar da prancha, porque foi um dos exercícios que eu comentei. A prancha é um ótimo exercício, principalmente para ganho de consciência corporal, porque ela ajuda exatamente a gente a entender como é ativar essa musculatura mais profunda. Perfeito. Topa fazer o movimento para mostrar? Com certeza. Então a prancha, assim, muitas pessoas ficam só estáveis, fazendo força só no braço ou no cotovelo, mas tem muita coisa envolvida, como o Antônio falou. Um exemplo seria você estabilizar os braços embaixo da linha do seu ombro e você, ao invés de ficar relaxado ou com o quadril dessa forma, você aprender a fechar o abdômen, projetando o seu quadril para dentro, apertando bem o bumbum e apertando o seu abdômen, afastando as escápulas o máximo que você pode. Dessa forma,
numa posição que a gente chama de hollow position, muito usada pelos ginastas, você aprende a contrair toda essa musculatura, apertando todo o seu quadril, ou seja, conectando toda a musculatura de quadril com o abdômen, com o core e mantendo uma posição muito estável. A prancha pode ser feita com as mãos, com os cotovelos, pode ser uma prancha lateral, onde vai trabalhar toda essa musculatura de lado. Por exemplo, né, você está aqui com os 2 pés apoiados, com a mão no quadril ou com a mão em cima. Se fica difícil dessa forma, você pode afastar o pé e posicionar de lado, mas sem perder essa postura, tentando manter alinhado o seu corpo, tanto o seu core quanto o seu quadril. E esse... Pode falar, Antônio. Quem puxa exatamente o tronco para cima para não deixar ficar embarrigado, para ficar nessa postura, é essa musculatura de core, essa musculatura profunda, né? Perfeito. A ideia aqui hoje não é ensinar um kit de exercícios que as pessoas façam, comprem peso e saiam fazendo em casa. Eu mesmo que tenho essa mini academia montada em casa, recebo os professores para ter aula aqui. O Rafa, 6h30 da manhã, está aqui judiando para exatamente periodizar, corrigir postura. Isso até, estou fazendo uma musculação, peça. Se às vezes você está numa academia que o instrutor não é muito ativo em estar cuidando de você, periodicamente vai até o instrutor, chama ele e diz, estou fazendo supino, estou fazendo uma rosca direta, estou fazendo um pulley, não importa. Você dá uma olhada, vê se eu estou com uma postura correta. Às vezes a gente não tem a consciência de estar puxando um braço mais alto que o outro e não está percebendo, está sobrecarregando coluna, ombro, ou está fazendo esses movimentos que são mais complexos. Peça ajuda sempre, é fundamental ter um profissional que esteja avaliando você, que esteja colocando a carga com uma progressão adequada. Existe uma periodização, existe um planejamento que não é simplesmente socar peso e fazer todo dia, né? Não, e essa questão técnica é fundamental. Não adianta você estar treinando na academia com o celular sem prestar atenção, você precisa estar focado no que você está fazendo. Execução técnica é garantia de sucesso, de saúde e qualidade de movimento. Então isso é muito importante. O cara que passa 2 horas na academia todo dia está perdendo tempo, né? Com na certeza. Real, né? Não, com um treino certeza, de 40 minutos bem feito. Bem feito é mais do que suficiente. Né? Quem passa 2 horas é porque está tirando selfie, está conversando papo, com a galera, está né? sociabilizando, né? Foi brincar com os pesos, mas não foi treinar. Bem treinado aí, você não precisa de muito tempo do seu dia, né? Menos é mais, a gente sempre fala isso. Qualidade, né? Buscando sempre ser o mais eficiente possível. Né? Então, treinamento é isso, é você cuidar dessa questão técnica. A gente falou do agachamento livre, né? Eu atendo muito paciente que é executivo, o cara viaja bastante, viaja de avião, tá sempre, ou viaja é um representante comercial, fica viajando o estado de carro, indo atrás e não consegue ter uma rotina, dizer, mas eu não consigo ter, eu fico às vezes 1-2 dias da semana só em casa, então não consigo me matricular numa academia ou fazer uma natação, porque eu tenho os horários muito quebrados, né? Perfeito. É possível uma pessoa estar no hotel, fazer um exercício para conseguir pelo menos manter a saúde em dia quando não está fazendo a sua rotina durante o dia a dia? Com certeza. Depende da dedicação dessa pessoa. Se ela é uma pessoa dedicada, ela quer se exercitar, ela já conhece os movimentos, a gente tem vários movimentos funcionais que podem ser feitos em qualquer lugar. Né? Posso citar uma lista aqui para vocês. Por exemplo, o agachamento, que vocês viram hoje, abdominal, vocês podem fazer a prancha, vocês podem fazer um burpee, que é tão odiado ou amado no CrossFit. Ou seja, tem muitas ferramentas. Você pode correr, né? Óbvio que se você conhece o movimento, você já tem um bom controle motor, você pode executar em qualquer lugar. Né? E isso vai garantir saúde. Tudo aqui que a gente está falando depende do objetivo, depende da causa ou da necessidade específica de cada pessoa e de aonde ela quer chegar. Se ela está buscando saúde, se mover em qualquer lugar, de qualquer forma, é melhor do que não se mover. Então ela precisa treinar. Então não tem desculpa, tem como treinar. Esses exercícios com sobrecarga exigem mais atenção e mais cuidado. Mas sem peso, com o próprio peso corporal, a gente tem a calistenia aí que funciona muito bem. E a gente tem pessoas que treinam calistenia com físico que impressiona, né? Com bom percentual de gordura, com boa massa magra e adquirido só treinando com peso corporal. Mas é mais uma vez aquilo, tudo depende do objetivo e da causa. Que nem você falou, né? A gente não está aqui passando uma receita de bolo para todo mundo, a gente está mostrando opções e tudo vai depender da necessidade específica de cada um. Perfeito. E mostrando o caminho, que o caminho é se exercitar. Perfeito, se né? mover. Mas procura primeiro um médico para fazer uma avaliação, ver se você não tem uma restrição, alguma limitação, algum cuidado especial, fazer um check-up. Procura um profissional de educação física que vai lhe passar esse treinamento e ele vai adequar
o exercício às suas necessidades, né? A mesma coisa, se você vai, sei lá, numa academia que percebe que a mesma forma, né, de treino para todo, de exercício para todo mundo. Pô, tem alguma coisa errada. O treino assim, jeans serve para todo mundo. Treino jeans, é. Treino jeans. Mas não é bem assim que não funciona, né? Então, avaliem isso. O papel do fisioterapeuta também é muito importante na reabilitação. Hoje a gente tem o Pilates como uma ferramenta super legal também, tanto de reabilitação como de manutenção. Minha mãe faz há 8 anos Pilates, porque 8 anos atrás reclamou para mim de dor nas costas, ela só fazia caminhada. Eu falei, vá fazer Pilates. Pô, pegou gosto, é uma senhorinha, vovozinha, carrega os netos para cima e para baixo, dirige, super ativa. E eu vejo quão benéfico isso é para a saúde dela, de uma maneira geral. E, Antônio, acho que aí você está entrando num item muito importante, que é a questão também de mobilidade e alongamento, que a gente precisa citar. Né? Então, assim, quando você fala em alongamento, mobilidade, a gente tem vários exercícios que podem ajudar nessa questão. Você citou yoga, o pilates, não trabalham só isso, mas ajudam bastante. Né? Então, a gente consegue o quê? Que é muito importante. Tem até um amigo que fala que mobilidade é força, é sinal de força. E, de fato, se você tem boa mobilidade articular, ou seja, você tem a amplitude total da sua articulação garantida, né, devido a bons alongamentos e bons hábitos, né, de movimento, você é capaz de expressar toda a sua força. E por que eu digo isso? Porque a gente vê muitas pessoas que não conseguem se mover tão bem porque não tem boa mobilidade articular. Rígidos, porque não tiveram bons hábitos ao longo da vida e não exploraram isso. Você vê uma criança super elástica, bota o pé lá na cabeça, vê a gurizada agachando em boa posição. Isso, se a gente mantiver esses bons hábitos até a fase adulta, você vai ser capaz de expressar toda a sua capacidade física. Que muitas vezes no CrossFit a gente vê muita gente que vem da musculação que não consegue posições articulares para manter o seu corpo estável, porque é muito duro e muito rígido. Então tá aí a importância de se alongar, se exercitar. Eu como atleta vejo a necessidade de ter uma boa mobilidade. Caso contrário, eu não poderia levantar tanto peso. Legal comentar isso, porque exatamente um dos tripés da nossa proteção, da estabilização lombar, fora a questão de fortalecimento então de abdômen e lombar, é alongamento de musculatura posterior de coxa, dos isquiotibiais. Por quê? Porque essa musculatura, quando está encurtada, ao estar encurtada, ela tende a me fazer uma hiperlordose, ela acentua a minha lordose, sobrecarrega a faceta articular, me leva a um quadro doloroso também. Então não adianta eu ter isso forte e encurtado. Então eu tenho que conseguir encostar a mão lá nos pés sem dobrar o joelho, isso é muito importante. E aí tem exercícios diferentes. No que o Antônio falou, como ativar essa musculatura. Algumas pessoas não conseguem manter essa postura reta porque não tem alongamento suficiente na cadeia posterior. Aí ele te atrapalha para isso. Ele fica com o quadril assim porque ele não consegue estender essa musculatura. Sim. Então você vê aí a importância do alongamento. Perfeito. E tem várias estratégias para você melhorar isso também. Né? O melhor exercício que eu conheço para essa cadeia posterior é um exercício que eu aprendi com uma fisioterapeuta, que até um dado legal é assim, galera, hoje em dia a fisioterapia vem crescendo muito na fisioterapia preventiva. Não é só você tratar o problema, como a gente falou, mas é você garantir que essa mobilidade está aumentando, é você trabalhar para continuar saudável. Né? Então, assim, o que seria? A gente tem um apoio como, por exemplo, dessa caixa, onde eu vou apoiar as minhas mãos e eu vou tentar manter minha coluna o mais reto possível e pouco a pouco eu vou estender essa perna. Eu conheci esse movimento como uma bailarina, onde eu tenho que projetar o meu joelho lá para trás, projetando o meu quadril e mantendo minha coluna totalmente alinhada. Pouco a pouco, com respiração e paciência, eu vou conseguir chegar numa angulação de 90 graus ou até menor, com essa musculatura toda bem estendida. Legal. E ficando nessa posição durante 1 minuto, 1 minuto e meio, eu vou com certeza ganhar mobilidade articular do meu quadril e vou conseguir estar saudável. Preservando não só a coluna, joelho, quadril, tudo. Isso é um ponto legal que você também separou bem, que é a diferença de alongamento e mobilidade articular. Alongamento, eu estou falando de fibra muscular, ela é elástica, eu consegui alongar, esticar ela, permitir que ela consiga ter uma amplitude grande de extensão dessa fibra, né? Então, por exemplo, quando eu faço esse tipo de movimento, eu estou tendo um bom alongamento dessa minha musculatura posterior. Mas mobilidade articular
vai muito além só da musculatura. Tem a ver com cápsula, tem a ver com a amplitude da articulação, porque muitas vezes o meu músculo até está alongado, mas a minha articulação é rígida, é dura. Perfeito. A coluna, Pilates trabalha muito de a gente ir fazendo minhoquinha e ir soltando vértebra por vértebra, a gente conseguir ter um movimento individualizado das vértebras, não um movimento em bloco, por exemplo. Isso. Então, isso vale para todas as articulações e é uma das principais prevenções de lesão, né? A rigidez é prato cheio para uma lesão. Exato. Tem umas perguntinhas aqui, ó. A Nayara pergunta quais exercícios são indicados para quem tem uma protrusão lombar. Perfeito. Então, vou fazer até uma coisa bem prática, né? Então, um paciente que tem uma protrusão, ou seja, o disco está cutucando raiz, isso causa dor. Eu tenho que, na fase aguda, evitar atividade de mais sobrecarga, carga axial, impacto, porque vai ter dor. A partir do momento que o paciente saiu do quadro agudo, que vai durar algumas semanas de dor muito intensa, ou chegou num estágio sem dor nenhuma, ou de uma dor que nem velocidade cruzeiro, saiu do pico de dor, baixou bastante, está agora uma dorzinha estável, que a pessoa no dia a dia sente aquela dor e exatamente quer trabalhar para não ter mais essa dor do dia a dia. O que eu, como ortopedista, quero? Eu quero que a pessoa trabalhe fortalecimento de core, ou seja, fortalecimento de musculatura abdominal e lombar e alongamento de posterior de coxa, esse tripé. Perfeito. O que você, como educador físico, recomendaria para um paciente que chega assim numa academia ou numa box? O Antônio deu a orientação do que ele não pode fazer e o caminho que a gente deve percorrer. Eu faria o trabalho com movimentos multiarticulares, mas sem sobrecarga nenhuma, buscando a consciência corporal, ou seja, às vezes trabalhando esse movimento de forma mais lenta, mais consciente, que vai gerar o mesmo desgaste energético do que fazer rápido e muitas repetições, ou começar a segmentar um pouquinho, ativar essa musculatura de forma mais específica em alguns exercícios, onde eu consiga eliminar a sobrecarga e ainda assim garantir o estímulo. Então a gente poderia aí citar alguns exemplos. Quero treinar, que nem a mulherada, tenho essa lesão de protusão na coluna, mas quero continuar treinando perna. Poderia fazer um agachamento búlgaro, com uma perna só, a outra sustentando, sem peso nenhum, só com o peso corporal. Poderia fazer uma elevação pélvica, onde eu vou ativar toda essa musculatura da cadeia posterior e garantindo que a musculatura receba o estímulo sem prejudicar ou sem ativar aquela dorzinha na coluna dela, né? Então fortalecer abdômen, então tudo isso ela poderia continuar treinando, ela não precisaria parar de treinar, mas mudaria a estratégia com ela. Uma regra muito simples que eu dou para o paciente é evitar sentir dor durante qualquer movimento, exercício ou esforço. Ou seja, eu fiz um agachamento com um PVC, doeu, aviso o professor, pegou, doeu. Adapta. Então vamos fazer sem o PVC. Ou então vamos trocar, vamos fazer uma cadeira extensora se eu estou na academia. Fiz um terra e botei 20 quilos de cada lado e fiz aí 3 repetições, 5 repetições, não tive dor. É muito pesado? Não, se você fez e não teve dor, não é muito pesado. O peso é relativo, não posso. 100 quilos é pesado? Para quem? Depende, né? Fala das suas marcas, quanto que você botou no Campeonato Brasileiro aí? Qual que é o teu peso? O meu peso corporal é 83 quilos. Pesei 82 no dia. Levantei no agachamento 243 quilos, que foi o recorde brasileiro de agachamento. No supino 155 quilos e no levantamento terra 275. Tentei o recorde, 295, mas não saiu. Tem que treinar mais para chegar lá. Então 100 quilos seria de terra para o Rafa é um terço do recorde dele, praticamente. Então assim, é leve, né? Mas para a maioria das pessoas é muito peso. Por isso que a gente tem que individualizar. E por isso que o objetivo aqui não é a gente também ficar falando em número, que olha, agachar com até tantos quilos é bom. Não faz sentido falar nisso, porque tem que individualizar e para individualizar vocês têm que procurar o profissional adequado. E isso que o Antônio falou é legal. Por exemplo, a pessoa tem uma protusão na coluna, não posso mais treinar. Não, calma. Tem como você adaptar. Às vezes, pequenas inclinações de tronco já geram dor nessa protusão, mas eu posso botar essa pessoa apoiada, sentada, fazendo exercícios para membro superior, totalmente apoiada. Ou seja, essa questão da dor é muito importante, a comunicação direta com o professor, e não sejam aqueles tigrões heróis, que é o herói de guerra. Vou vencer a dor. O cara que eu vou vencer. Não tá doendo, professor, não tá doendo. Você vê que o cara tá chorando ali, mas não tá doendo. Então não sejam esses heróis. Porque depois fica 2 semanas parado porque travou aí, né? Exato. A gente precisa saber quando dói e quando não dói para direcionar o treinamento da melhor forma possível. Do ponto de vista científico, pacientes sedentários são mais operados do que os pacientes fisicamente ativos com hérnia. Então,
durante a crise aguda, repito, o cara tá morrendo de dor. Não faz sentido mandar o cara ir para academia ou correr. Perfeito. A gente vai segurar 2 semanas, 4 semanas, depende do protocolo, do quadro de dor. A gente vai segurar sem impacto, talvez fazendo uma fisioterapia analgésica, vai fazer uma acupuntura, vai tomar medicação. Mas, de uma maneira geral, não fazer mais exercício é abominável e é algo que eu vejo muito no consultório. A pessoa tem uma lesão do menisco, tem uma protrusão, vai no colega que diz assim, então não pode fazer mais nada, nem caminhar. Esse é clássico, não pode nem caminhar. Meu Deus, assim, não faz sentido, você está indo contra a ciência. Esse é um diferencial de médicos como o Antônio, que tem essa visão sobre o treinamento, sobre a atividade física. Então tudo tem como você continuar treinando, depende do médico que te oriente dessa forma e de um profissional que sabe adaptar os exercícios para você. A Ângela pergunta o leg press 45, é um outro exercício bem polêmico, né? Quem tem protrusão na L4 e L5 pode fazer? Vamos lá, vou falar da minha parte como ortopedista. Seguindo tudo que eu já falei, em épocas de crise a gente vai segurar os exercícios de mais impacto, o leg press 45, que é aquele exercício que a gente está sentado numa cadeira com os pés para cima a 45 graus, empurrando para longe do corpo uma quantidade de peso. É um exercício que tem um vetor de força, de cisalhamento, que aumenta bastante a pressão intraabdominal e a pressão na coluna. Se eu não estou com uma postura adequada, ou, por exemplo, eu estou numa crise de dor que não me permite ativar bem minha musculatura estabilizadora, porque como eu estou com dor, eu crio uma falha nessa ativação de musculatura ativa e passiva, muitas vezes eu acabo aumentando a pressão intraabdominal, aumentando a pressão no disco, aumentando a protrusão e aumentando a dor. Eu posso mudar. De novo, eu não preciso proibir, eu posso adaptar. Primeiro, eu posso diminuir carga. Diminuir a amplitude? Diminuir a amplitude, eu posso fazer outro exercício. Isso. Vem o educador físico, o que estava lá prescrito, mas na minha planilhazinha lá, tá 3 vezes na semana eu fazer o leg press, mas o médico disse que eu tô com a protusão que eu tenho que evitar. O que eu faria? Eu pegaria e analisaria primeiro o leg press sem peso nenhum, só para ver a mecânica do movimento, se ela sente dor. Sentiu qualquer desconforto, eu já tiraria esse movimento e buscaria os outros exercícios que a gente citou. Na musculação não tem para perna só, leg press, extensor, flexor. Tem muitas outras opções e principalmente de movimentos multiarticulares, onde você usa o seu corpo para se mover. Lunge. Lógico, passada. O lunge que é a passada, de fazer os movimentos de passada, para frente ou para trás. Isso, se a pessoa, exato, se a pessoa não tem nenhuma limitação no joelho, tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, busca os profissionais que têm esse conhecimento um pouquinho mais ampliado. Mais perguntas aí para nós? A Janice. Com 40 dias de artrodese lombar, posso fazer caminhadas mais longas? 5 km, por exemplo, são 8 parafusos. Então, assim, a gente tem um protocolo básico, genérico de reabilitação pós-artrodese, que está baseado em alterações fisiológicas do nosso organismo, ou seja, ele vale valer para todo mundo e aí depois a gente centra e individualiza para cada paciente. De maneira genérica, depois de uma artrodese, eu levo em torno de 8 a 12 semanas, ou seja, de 2 a 3 meses, para eu ter consolidação óssea dessa artrodese. O que é artrodese? É literalmente eu fixar a minha coluna, normalmente com parafusos. Além dos parafusos, a gente faz enxerto de osso, sintético ou do próprio corpo, para que forme uma ponte óssea entre as vértebras. Então a artrodese é uma cirurgia em que eu quero estabilizar, travar um segmento da coluna que está instável, doloroso, fraturado, desgastado, não importa. Então as primeiras 8 semanas, pelo menos, a gente vai evitar atividades de mais impacto, de mais sobrecarga, porque eu quero essa estabilidade, eu quero o repouso da região da coluna para que consolide a parte óssea. Normalmente, a partir de 8 semanas, de 2 meses, que é quando o paciente volta para mim no consultório, eu começo a liberar ele já para atividades mais intensas. O que é atividade mais intensa? Natação, academia com alguma carga, caminhada, e aí eu vou ampliando, geralmente com 3 meses eu libero os pacientes já até para fazer luta, para fazer crossfit, de acordo com a capacidade física desse paciente. Perfeito. Pô, o cara já treina luta, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, eu operei o Carlos aí, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, de Muay Thai, é lutador há 20 e poucos anos,
Eu fiz uma artrodese nele, o cara em 4 semanas ele tava mandando mensagem para mim, pô, doutor, tô super bom, deixa eu fazer um rola, deixa eu treinar. Eu tinha que ficar até puxando o freio de mão, Sim. porque ele se sentia muito bem, ele tinha uma musculatura super forte. Então, isso que eu digo de individualizar. Nesse caso, eu com alguma orientação, eu vou escrever, ó, pode isso, não pode aquilo, eu vou liberar ele um pouco mais cedo. Sim. Pô, o paciente é sedentário, nunca fez nada, eu não vou mandar ele com 2 meses já ir pro CrossFit na primeira Sim. aula, não faz sentido, né? Perfeito. Mas caminhada, de uma maneira geral, é um exercício completamente fisiológico, funcional, com uma biomecânica que todo mundo sabe fazer. Não importa se é caminhar dentro de casa, no shopping ou no parque, se você tem um tênis adequado e se você se sente bem, de maneira progressiva, sem dúvida nenhuma, com 8 parafusos, 40 dias, que são 6 semanas, já dá para começar uma caminhada devagarinho. Não sei se 5 quilômetros, mas ir aos poucos caminhando, eu acho que... Se a pessoa já tinha esse hábito de caminhar bastante, né? Que nem você falou, caminhando 2 quilômetros, sentiu desconforto? Não. 3 quilômetros? Não. Progressivamente chegar nessa... O que acha de questão de aquecimento e alongamento antes, depois de um exercício? Por exemplo, caminhada, né? Perfeito. A pessoa vai lá, independente desse caso da cirurgia, Sim. né? A pessoa gosta de fazer caminhada no parque. Alonga no dia, antes de caminhar, depois de caminhar, Sim, ou mesmo sim. de quem fez um trotinho? Qual que é a tua visão? A minha visão é o seguinte, com o passar dos anos a gente precisa cada vez mais de um bom alongamento e um bom aquecimento para qualquer prática esportiva. Né? Quando a gente tem lá seus 20 anos, 15 anos, até 25 anos, você começa a atividade do jeito que você está, sem dor nenhuma. E é capaz de se mover bem. Mas se você tem uma boa preparação, ou seja, um bom aquecimento, que pode ser com movimentos e também com alongamentos, você vai ter uma prática melhor. Ou seja, você vai preparar os seus músculos para aquela atividade. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja o levantamento de peso. Eu mesmo, para treinar, levo de meia hora a 40 minutos me alongando e me preparando para levantar peso. Então é fundamental o alongamento pré e pós. Tudo depende de como eu vou fazer esse alongamento. Ó, Tem a um nossa atleta convidada, aqui, ó. a nossa convidada Vai fazer um agora, terra especial. agora, mostra como é. Faça aqui. Ó, vamos agachar aqui, ó. Pega isso aqui no chão pro papai, ó. Pega aqui no chão, papai. Pega. Ó o agachamento dela. Ó, com isso boa é amplitude. fisiológico, eu sempre gosto de mostrar isso. Exato, boa Eu não amplitude. preciso ensinar. E é um movimento fisiológico. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. Pega, papai. Pega aqui, papai. Olha lá o agachamento. Coluna retinha, joelho para fora, amplitude boa. É isso que a gente É precisa. fisiológico, a gente nasce sabendo. Exato, e Ninguém desaprende precisou ensinar ela ao com longo 2 da aninhos a fazer, né? Mas só para terminar o assunto do alongamento, então assim, o alongamento ele só não pode ser concorrente à atividade que eu vou fazer, ou seja, se eu fizer um alongamento muito vigoroso, com ajuda, né, tem várias técnicas aí que chega ao ponto de gerar um desgaste ou até um rompimento de fibras, que é uma atividade, ele pode atrapalhar a atividade subsequente, mas dificilmente a gente vai fazer isso sozinho, né? E não é o objetivo no caso. Então, só nesse caso que ele pode ser concorrente com o treinamento de força e tal, mas se é uma preparação como aquecimento, é super bem-vindo. E após até como relaxamento. Eu li um artigo bem sobre isso, que dizia que alongamentos acima de 40 segundos do mesmo grupo muscular, você fica mais de 40 segundos alongando, você começa a alterar a ativação das fibras e aí exatamente te diminui a força, a tua performance. Exato, porque daí o estímulo que você deu foi... Porque você alongou tanto que perde a força contrátil do músculo o posicionamento das temporariamente. fibras. Aí não é tão interessante se você alongar durante 1 minuto inteiro, às vezes logo antes de fazer um exercício com aquele mesmo grupo muscular. Perfeito. É isso aí Ou mesmo, então né? uma sessão de alongamento muito vigorosa antes de um treino de força. Sim. Que é aquilo, a musculatura não vai estar mais adequada para levantar peso, e sim vai ter um estímulo diferente, às vezes até de relaxamento, e não como a gente tem que estar para levantar peso. Aí assim, então, era uma dúvida que eu tinha na época que fazia academia, né? E que eu via muita gente perguntar também. Por exemplo, eu treinei hoje posterior de coxa. Perfeito. No final do treino, alongo o posterior de coxa ou alongo outros músculos e poupa o posterior de coxa? Depende do objetivo desse alongamento. Qual que é o objetivo? É dar uma relaxada na musculatura? É ganhar amplitude em outras articulações? Então depende do objetivo. Mas logo após o treino, de uma musculatura que você desgastou muito, como um treino de posterior de musculação, eu não acho muito interessante você fazer um alongamento vigoroso. Que isso pode até gerar uma lesão, porque é exagerado. O músculo já está fragilizado. Já está fragilizado, já tem várias fibras rompidas. Então eu não acho interessante. E aí a gente tem outros momentos que você poderia estar fazendo esse alongamento para o posterior, entendeu? Então tudo depende do objetivo. O que eu quero com esse alongamento? Beleza? A gente tem mais algumas perguntas. Vamos, acho que 8h30, já temos 1 hora de live, vamos acabar de responder. Beleza.
Murilo Ferracini, vocês já ouviram falar a respeito da bota gravitacional? Se sim, ela realmente é funcional para pessoas com protrusão discal? Sabe o que é bota gravitacional? Eu não conheço. Putz, também bota gravitacional. É até interessante aí pra gente fazer uma postagem Posso na até sequência. pesquisar isso, não é algo que eu tenha lido a respeito. A gente tem que cuidar porque, primeiro, aquilo que é o básico funciona. Perfeito. Tudo que é básico e que é conhecido é mais estudado, tem mais evidência científica, tem mais resultados descritos, publicados na literatura. Isso. Então, a gente tem que cuidar com macaquice, né? Exato, inventar moda, né? Quer queira, quer não. É que nem você falou, o resultado em realmente trabalhar o funcional, trabalhar o básico dá resultado. A musculação está aí para provar anos e anos, décadas e décadas, trazendo bons resultados para as pessoas. E até por isso que lá na CrossFit Video, no nosso CrossFit, a gente trabalha vários exercícios da musculação. Então, né, às vezes a gente vê muitas novas alternativas, mas que nem sempre ainda tem tantas comprovações que são benéficas. Né? Sempre está saindo tecnologia nova, sempre está saindo técnica nova. Óbvio que tem muita coisa boa que surge para nosso benefício, só que a gente tem que separar joio do trigo e nem sempre é fácil de separar no meio de novas tecnologias com respaldo e embasamento científico, de oportunismos ou mesmo de ideias com boa vontade, mas com pouca comprovação científica, né? Um exemplo é plataforma vibratória. Exato. Uns 15 anos atrás, toda a academia comprava plataforma vibratória, queima gordura sem se mexer, que não tem isso, que aquilo. A vibração é o maior vilão para o desgaste precoce do disco intervertebral. Porque o disco intervertebral, como qualquer outra estrutura da natureza, tem uma capacidade de ciclos. E a partir dessa quantidade de ciclos ele falha. Exemplo é pegar um clips metálico de papel, a gente abrir aquele clips, esticar ele e tentar dobrar ele. Em 5, 6 dobradas ele quebra na metade. Pô, é um metal super difícil. Você pegar uma tesoura, você não quebra aquele clips, mas se você fizer 5, 6 vezes, ele ciclou, ele tem uma baixa resistência à ciclagem, ele quebra. A sola do sapato correu lá um tênis de corrida 400, 500 quilômetros. Às vezes você olha até... ele está novinho, mas ele gastou a estrutura dele. O nosso disco gasta com ciclagem. Por isso que quem trabalha com britadeira, motorista de carro, principalmente de caminhão, que se expõe à posição sentada e vibração, faz discopatia degenerativa mais precoce. Então, a gente tem que cuidar porque às vezes surgem ideias que são interessantes. Geralmente as ideias elas tentam atrair as pessoas que não querem se esforçar tanto, então vendem geralmente a pílula mágica. Uma pílula mágica, um exercício, um aparelho que faz o trabalho por você. Putz, é que nem ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu não confio. Ganha na loteria, mas você viver a vida toda comprando bilhete, é melhor você baixar a cabeça e ralar todo dia. Isso funciona para a nossa saúde, com a nossa alimentação, com relação ao exercício físico. Né? Concordo plenamente. O feijão com arroz, o simples, bem feito, você ser mestre no simples e no básico, vai te garantir melhores resultados. Eu acho que isso é uma maneira boa de a gente fechar. Legal. A gente tem assunto para a noite toda. O doutor quase não gosta de conversar. Falo mais que o Homem da Cobra e o Rafa tem muito conhecimento, mas já passou uma hora aí, senão começa a ficar maçante a live. Legal. Ao longo da semana, eu tento responder, seja mensagens que foram enviadas diretamente para mim, eventualmente alguma pergunta que eu vejo que se repetiu, eu tento fazer um story depois até explicando para tirar a dúvida de mais gente. Perfeito. Então surgiu alguma dúvida ou algo que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai responder. Tem o Instagram do Rafa também, R Ramos Trainer. Da CrossFit Video também. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre treinamento, eu estou aqui para ajudar. Né? Vai ser um prazer solucionar a dúvida de vocês. Videoteam aqui. Videoteam, atleta nossa aí. Bons tempos. Hoje a gente treina para estar saudável. Esse é o foco. Esse é o foco. Obrigado aí a presença de todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Valeu. E Rafa, muito obrigado, cara. Valeu, Tony. Obrigado.